meu solo que eu faço hoje, ele demorou 10 anos pra ficar pronto. E eu não tô falando isso pra falar assim, ai, é um trabalho de artesão mesmo, tá? Que eu sou muito ourives da palavra. Não, é porque realmente, assim, eu acho que o stand-up, ele é uma confissão. E eu vou trabalhando meu stand-up conforme a minha necessidade de me expor e conforme as coisas que eu preciso trabalhar na minha cabeça, na minha vida. Por exemplo, esse meu stand-up agora é um stand-up que eu trabalho a relação que eu tenho com a minha família. Maravilhoso. Ele termina com uma das piadas mais doídas que eu já fiz na vida, que eu termino meu stand-up fazendo... Já vou esquemar aqui a final do meu stand-up, tudo bem, vocês depois vão ver, fingir que nunca viram. Eu termino meu stand-up contando que a minha mãe, uns anos atrás, me contou que tinha tentado me abortar. Minha mãe chegou pra mim e falou... Quando eu descobri que estava grávida de você, eu tomei remédio para te abortar. E eu conto isso no final do meu stand-up. Tava o maior clima de alegria. Eu quebro e digo, minha mãe me contou isso, que tentou me abortar. E desde esse dia, eu tenho muito comigo aquele ditado. O que não mata, engorda. Eu termino assim meu stand-up. Mó climão, toca cartola. Alegria era o que faltava em mim. Então, o meu stand-up é muito nesse lugar da confissão e do que eu quero dizer sobre mim, do que eu quero dizer sobre a minha história. Enfim, por isso o meu texto dessa época era um texto ainda também falando sobre Palmas, falando sobre como Palmas era uma cidade que não era cosmopolita, era uma cidade de interior. Ainda falando sobre como as pessoas achavam que Palmas era. Eu falava muito sobre isso, assim. Não sei se já falava sobre a minha família, não sei. Mas assim... Você tinha um texto que falava sobre de ser pobre, o fantasma na casa do pobre? Não. Esses são depois? São textos mais... são textos de, sei lá, uns 7 anos pra cá, assim. Nessa época, não. Nessa época eu falava muito sobre Palmas. E eu falava muito sobre política lá. Falava muito. Tanto que o Edinho do Avi ia muito fazer show com a gente e ele falava assim, o Paulo só vai descansar quando ele for assassinado no Tocantins e virar um Marte da comédia. Tipo assim, um Marte... Porque eu fazia muita piada Tipo, uma vez tinha um político em Palmas que foi condenado por trabalho escravo. E ele tava na plateia uma vez. Aí eu fui e falei, vamos cantar junto um dia no karaokê. Aqueles escravos de Jó jogavam caxanga. E aí... eu sempre quis ser... essa pessoa sem limite na política de lá. Sempre quis ser esse... saber o que eu podia fazer. Muito nessa vontade de me encontrar também. Uhum. Muito querendo saber quem sou eu, assim. Que tipo de voz eu tenho? Eu sou uma voz ousada? Eu sou uma voz de ruptura? Ou eu sou uma voz de... eu tava vindo pra cá e passou uma gostosa. Sabe assim? Que tipo de voz eu sou? E o Tocantins me ajudou muito na construção disso. E a cena de São Paulo não sabia que eu existia. Só que como eu ia levando comediantes pra lá pra fazer show com a gente, a galera começou a voltar e a falar bem de mim aqui em São Paulo. Nessa época eu conheci Cris, não foi, Cris? Sim. Você foi lá fazer comigo. Conheci Morgado. Morgado me ajudou muito. Falou muito bem de mim aqui em São Paulo. Muito. Isso faz diferença pra caramba. Né? Muito. E aí as pessoas vinham falando... o Oswaldo Barros, a galera de Sorocaba toda. Enfim, uma galera ia fazer show comigo, voltava falando bem, assim. Fábio Lins, todo mundo. O Murilo Couto, que eu levei pra fazer o primeiro mico. E aí essa galera que ia falando bem de mim, até a Fernanda do Comedians querer me marcar. E aí um dia eu recebo no meu e-mail... Isso foi pré-risadaria? Pré-risadaria. Um dia eu recebo no meu e-mail O Risadaria eu fiz com... sei lá, 17, 18... 2 anos depois. E aí um dia eu tô lá na minha casa, recebo um e-mail... Na minha casa não, na Lan House, né? Na minha casa. Ai. Abri meu bom Apple, da parece. Um dia eu fui lá na Lan House, que tinha aquele filme de dragão. Toda Lan House da favela tem um dragão, né? Um dragão. Fui na Lan House e vi lá um e-mail da Fernanda. Oi, sou a Fernanda do Comedians, queria te marcar aqui. Falei, nem pensar. Tem um síndrome do impostor, né? Falei, não vou fazer. E fiquei ignorando e-mails da Fernanda. Você tá brincando? Falei, não vou fazer. Não vou fazer. Ela conseguiu o telefone da minha casa, me ligou lá em casa, que eu não tinha celular na época.
Ela ligou lá em casa, meu pai falou, não, aqui a gente faz salgado, não tem... Não, é que eu quero falar com o Paulo, deixou um recado. E eu ignorando ela, falei, eu não vou, porque eu não tenho condições de estrear em São Paulo. Não tenho graça em São Paulo, tenho graça aqui. Não imagina ter graça em São Paulo. E aí, quando eu fui inscrito no Risadaria pelo Bruno, do meu grupo, ele falou assim, ei, gordinho, inscrevi todo mundo. E aí a gente eu fui passando. Quando eu vim pra final, no dia da final, quando eu desço do palco, a Fernanda pegou no meu braço e falou assim, por que você tá ignorando meus e-mails? Eu falei, olha, eu vou te explicar, porque eu sou uma pessoa que minha autoestima não é assim pra estar fazendo comedians. Minha autoestima, eu vou ficar lá no Tocantins e eu vou trabalhar isso lá. E aí o dia que eu me sentir pronto, que é nunca, eu nunca me sinto pronto pra nada. E aí o dia que eu me sentir pronto, eu venho. Ela falou, não, você vai fazer comedians. Eu falei, eu não tenho texto pra São Paulo, porque pra fazer comedians naquela época, você tinha que ter de 15 a 20 minutos. Né? Eu falei, eu não tenho, meu texto pra São Paulo é no máximo 10 minutos. Ela falou assim, pois eu vou te marcar, você vai fazendo 10, depois você faz 11, depois você faz 12. E eu comecei no comedians assim, feed patrão. Porque com privilégios que ninguém tinha. Eu fiz 8 minutos no comedians a primeira vez que eu fiz. Desci do palco. Depois, e ela começou a me marcar todo mês. E o Risadaria também me deu uma super força, que começou a me colocar em tudo, e eu me vi obrigado a vir pra São Paulo. E a estar na cena. Foi muito assim um conselho também que a Bibi Ferreira me deu uma vez. Eu tava montando Gota d'Água, que eu era ator sério. E eu tava montando Gota d'Água. Né? Chico Buarque? Chico Buarque. E Paulo Pontes. E aí eu fui falar com ela. Eu falei assim, Bibi, sei lá, eu tinha 14 anos. Falei, Bibi, eu quero muito ir pro Rio, tentar a vida de ator lá. E ela falou assim, fica aqui e cresça aqui. Quando você achar que não tem mais o que você fazer aqui, você vai. Deixa que o próprio mercado de lá, quando você se destacar aqui, vai te puxar. E foi meio que aconteceu, assim, o mercado de São Paulo me puxou da minha vida lá no Tocantins. E aí fiquei, né, aqui e lá, tudo que eu fazia aqui repercutia no Tocantins, o que era muito bom pra mim, porque me permitia ganhar dinheiro no Tocantins e gastar em São Paulo. Sim. Hoje eu tô fazendo o inverso. Mas era muito isso. Eu fazia no Comedians. Aí, sei lá, Verdun ia ver o show. Fazia uma foto, Jornal Tocantins. Tá lá, destaque. Verdun vai prestigiar Paulo Vieira em São Paulo. Sociedade Tocantinense. Meu Deus, que é isso? Mentira, ele foi pra ver outras pessoas. Tava lá. E aí... Ele passou na calçada e você puxou ele pra dentro. Ele tava indo numa pizza do lado. Exatamente. E aí eu fui, através da mídia, crescendo a minha imagem lá em Palmas. Paulo Vieira se apresenta com os maiores comediantes do Brasil. Paulo Vieira é um dos maiores comediantes, já é considerado um dos maiores comediantes do Brasil. Mentira, não era. Mas eu fui dizendo que era. E aí fui, as pessoas foram acreditando e eu fui indo. Foi carregando. Né? Porque... E aí por causa disso, aí era, por exemplo, uma empresa que me chamava para fazer um evento de 2 mil, 3 mil. Já me permitia comprar passagem de novo para voltar para São Paulo, fazer curso, vim estudar, tá na cena, e voltava para lá de novo, pobre, aí ganhava mal um dinheiro. E aí o Tocantins alimentou a minha carreira durante muito tempo, que foi o que me permitiu estar em São Paulo. E eu acho que a comunicação, acho que comunicação é aquelas ondas que não dá para ser de cima para baixo, baixo para cima. Ela tem que ser aqui, ó, direta. É por isso que eu não me comunico com gente que não entende a minha experiência de vida. Um monte de gente manda mensagem e fala assim, não vejo nenhuma graça em você. Aí eu vou ver o perfil da pessoa, a pessoa estuda no Mackenzie, a pessoa é nascida e criada na Paulista, ela vem da família que há 300 anos é rica. Ela não vai me entender, ela não vai gostar de mim, não vai entender o meu humor, porque ela nós não comungamos do mesmo repertório. Ela não sabe o que é uma sacola de plástico. Não sabe, exatamente. E a vida é assim também, sabe? Eu fui dar uma palestra pra uma turma de publicidade, e aí eu amei que teve um jovem que levantou e falou assim, na época o Faustão nem tinha saído da Globo ainda, e ele falou assim, foi eu, Caíto, Daniel Campos, não sei quem mais foi, e aí Aonde que foi? Cara, não sei, foi tipo um simpósio de publicidade aqui de São Paulo, bem legal. E aí um jovem levantou e falou assim, por que a Globo ainda insiste em deixar lá o Faustão tendo talentos tão jovens e tão modernos como vocês?
Por que ela ainda tá nesse retrocesso? E aí eu respondi pra esse cara, eu falei assim, porque você não tem noção, você não tem noção do que é a comunicação do Faustão. Você não faz ideia de como o Faustão se comunica. Você não faz ideia de como ele é um gênio. Ele se comunica ali porque ele é um gênio. Cara, tem um case que é maravilhoso. Olha o Faustão, a primeira propaganda do iFood no Faustão. Aquilo é maravilhoso, é genial. Aquilo lá é uma aula de comunicação. Porque o Faustão, em nenhum momento, despreza para quem ele tá falando. Em nenhum momento ele fala assim, eu vou falar o meu, se não tiver referência, é problema seu. Porque a comunicação é generosa. Então, assim, ele desde o início ele fala, minha senhora, eu vou agora falar para a senhora de um aplicativo. Senhora baixa, já ouviu falar nisso? Aplicativo? O que é aplicativo? Aí daquelas loiras que falam assim, aplicativo, Faustão, é um negócio que você baixa e fica no seu celular. Ele vai do início. Porque ele sabe que a gente tá falando para um país de analfabetos. Público-alvo, Paulo, né? às vezes, assim, já aconteceu algumas vezes de me perguntarem, sabe que show que você vai fazer em tal lugar e tal? E aí sempre vem alguém que quer criar a tretinha do stand-up com os programas de humor que já existem há mais tempo. Então eu já respondi várias vezes o que você acha do Zorra? O que você acha da praça? Mas assim, incontáveis vezes eu já respondi o que eu acho da praça. E eu sempre digo a mesma coisa. Eu falo assim, um programa que está no ar há 30 anos, que tem horário, que tem patrocínio, é porque ele dá dinheiro. Ninguém é imbecil, ninguém tá lá pra fazer caridade. Se esse programa tá lá, é porque ele tem número e porque ele dá dinheiro. Agora, se você, com 25 anos, morando em São Paulo, tá na sua casa, sábado à noite, assistindo TV aberta, o errado é você. Você não é o público daquele programa, ele não foi feito pra você. Não é pra você. Aquele programa é pra tia lá do Chimboquinha do Oeste, que eu gosto sempre dessa cidade. É pra tia de Chimboquinha do Oeste que trabalhou a semana inteira, chegou na casa dela, ela não botou a TV, ela não tem TV por assinatura, ela não tem um streaming, ela não tem. Ela botou a TV aberta, que é o que ela tem, e ela vai assistir, e ela quer entender aquela piada pra ela rir. É pra ela, não é pra você. Você tem 50 mil opções em São Paulo, você tem 25 anos, você vai pra balada, você vai pra pizzaria, você vai pra casa do teu amigo, você bota um filme pra assistir, você vai jogar Candy Crush, eu não sei o que você vai fazer. Mas se você tá assistindo, o errado é você. E mais do que isso, é para o pai dele também. Pro pai dele e pra mãe dele. Sim, porque televisão no Brasil é cultura. Nós temos cultura de... Não que seja no sentido de cultura, meu sonho que fosse... Mas televisão no Brasil é cultura. As pessoas assistem televisão, elas gostam de assistir televisão, elas querem assistir televisão, elas comentam televisão. Sim. Mas é isso. O jovem tuiteiro tem muito disso, né? De falar mal de... Nossa, odiei Detetives do Prédio Azul. Cara, você tem 40 anos, pelo amor de Deus. Você não, não é pra você, pra minha. Criança, meu filho. A outra sobrinha que adorou. A criança de 9 a 14 amou. Não era nem pra você estar vendo. Existe um estudo de público-alvo, caso você não saiba. Esse programa tem um público-alvo. Que é muito uma coisa da nossa geração, assim, né? Eu sou dos anos 90, nasci nos anos 90. E é muito uma coisa da nossa geração. Achar que tudo é pra você. Tudo é pra você. Ai, não gostei de tal coisa. É muito, né, muito centrado, assim. Tudo é pra gente. Ai, eu não gostei disso. Mas não é pra você gostar. Tudo bem. Segue a tua vida. Desculpa te decepcionar, mas não tinha sua foto na sala de criação. Precisamos agradar. Tinha um gráfico. A Dani SP10. Tinha um gráfico falando sobre o Brasil, tinha dados do IBGE falando sobre o índice de analfabetismo no país, tinha dados sobre a situação econômica do Brasil. São outras coisas que analisam. Não tinha sua foto. Pode viver em paz. Eu tenho muito medo de esquecer nomes das pessoas e também de falar coisas erradas. Então, por exemplo, sou seu amigo há muitos anos, né, Cris? Eu anotei Cris Paiva aqui. Eu anotei o seu nome, Cris. Mas daí você fez Cris Paiva uma setinha pra cá, pra saber que sou eu? Não, por acaso eu vou dizer que eu vou saber por alto quem é. Mas eu sei quem é você. Você é minha amiga há muitos anos, mas eu anoto Cris Paiva. Cris Paiva, lá. É muito isso, assim. Tipo, às vezes eu tô fazendo reunião, isso é algum toque, né? Às vezes eu tô fazendo reunião e aí eu tô conversando com sei lá, Vou dar um exemplo. Uma coisa oficial, tô falando um negócio sobre a natureza. Pra alguma coisa de uma campanha sobre natureza. E aí eu tô falando no meio da live do evento, do que seja,
vem na minha cabeça um neurônio que grita assim: não fala que você acha que a natureza tem toda que ser queimada. Aí outro neurônio responde: mas eu não acho que a natureza tem que ser queimada. Aí o neurônio fala: mas não fala. Eu falo: mas eu não vou falar, eu sei que eu não vou falar. E aí fica uma briga na minha cabeça com medo de eu falar absurdos. Absurdos que eu não acredito, mas eu tenho medo de ser boicotado pelo meu cérebro e dizer absurdos. Entendi. Enfim, Paulo, eu não sei. uma vez você me falou uma coisa que eu fiquei, assim, preocupada com a sua vida. Porque você falou assim, eu não gosto de ir até a janela, de deixar a janela aberta, porque eu tenho medo que alguma coisa me faça pular sem eu querer. Eu falei, quem? Você falou, alguma voz na minha cabeça. Aí eu falei, gente, um remedinho pra essa pessoa. Cara, eu por favor. preciso muito Porque às vezes medicado, você bicho. tá pra atravessar a rua, aí o farol não fechou ainda. Você pensa, e se eu atravessar agora? Não, mas E se eu for, hein? Mas a questão tem um estudo, inclusive, de neurociência que fala sobre isso. Que é a maioria das pessoas que tem medo de altura é porque elas têm tendência. Então, na verdade, o medo de altura é um medo de você pular. É o seu corpo te preservando. É que E se aí, deixar... se deixar, a pessoa fala: quer saber? Eu penso Mas muito isso é nisso. legal. Na verdade, eu tenho medo de romper aquela membrana bem fina que tem entre a vida normal e a loucura. Eu acho... Por que isso? Muita gente na minha família ficou louca. Muita. Tem um histórico de gente doida na minha família. Muito. Minha bisavó morreu doida. Meu bisavô... Demência? Hã? Demência é a doença mesmo? Não sei qual é a doença, pra te falar a verdade, mas eu tenho muito histórico na minha família de gente doida. Minha bisavó, por exemplo, enfiou a cabeça no monjolo. Monjolo, sabe o que é monjolo? Sim. Bom, pra você, jovem. Eu não sei. Não é só jovem, não. Não é só jovem, é pessoa que Pra não, você da não cidade. é do interior. Exatamente. Isso. O que Porque nós é? Pra somos você. aqui do interior. Monjolo é um maquinário que fica na beira de um rio. Você faz na verdade, uma queda d'água aqui, né? O rio vem, você canaliza ele uma Alguma queda queda d'água. d'água. E ele tem um biquinho aqui. Aí ele tem um negocinho aqui que fica, né? Que faz Uma uma gangorra. gangorra. Aí vem a água, enche a água, aí joga a água. No que a água é jogada, ele faz tum! Bate aqui num pilão, que é pra pilar arroz, né? Uma espécie de moinho. Minha avó enfiou a cabeça debaixo do monjolo. Não morreu, também tem isso. Minha família fica doida e viva. Então ela fica doida durante muito tempo. Então acho que é por isso que eu tenho essas coisas. Eu acho que eu tenho medo de enlouquecer. Eu vi uma publicação outro dia que eu ri muito, falando assim, eu tenho uma teoria que... Não era do Murilo Gun, não, mas era uma publicação aleatória falando. Eu tenho uma teoria que estamos todos enlouquecendo, mas como tá sendo coletivo, ninguém tá prestando muita atenção. Todo mundo ao Ninguém mesmo tá tempo. muito normal, mas a gente já tá... Ninguém presta muita atenção. Eu acho a loucura um tema muito interessante, porque eu acho que a loucura é uma doença... Eu acho o ruim da loucura é quando você tem consciência dela. É triste, né, se você tem consciência dela. Agora tem umas loucuras, tipo a loucura da mãe da minha mãe, por exemplo. É uma loucura libertadora, eu achava. Que era assim, sabe? Caga aí mesmo, sabe? Por que você está olhando meu bumbum? É exatamente, essa amiga nossa. Ele sabe o... Ele que eu apresentou. apresentei. Pera aí. Bem, eu faço curadorias na Deep Web. Sim, lembrei. A Cris me falou e já me mostrou Então- vários que você que caçou. Então eu... Curitibano violento? Exatamente. Eu Isso. faço curadorias de gente doida na internet. Sim. Mas E o Paulo, assim, nossa brincadeira é não segue. O Paulo, quando ele acha alguém e manda, a ordem é não segue. primeiro que é uma prova de amor eu compartilhar a minha lista de pessoas. Eu tenho elas muito pra mim, eu não gosto de ter... É o clubinho Porque fechadinho do Paulo. Que nem né? uma Tem uma das... mulher agora que você vai amar, que é uma mulher que usa sabão pra fazer sabão. Essa é maravilhosa. Cara, Como que você caça isso? Eu é vou- hashtag? Não, depende muito. Às vezes eu vou por hashtags e eu procuro hashtags dentro de hashtags. Mas aí, por exemplo, às vezes eu vou em comentários de artista, tipo assim, Netinho de Paula. Aí você vai no Netinho de Paula, você caça quem que tá comentando no Netinho de Paula. E você vai lá, caça. Aí você acha uma pessoa que você acha interessante. Quem é essa figura? Olha esse comentário dela. Você clica. De repente não é aquela pessoa, mas é um amigo dela. Aí você vê o que aquela pessoa comentou. Você vai ele caçando, caça garimpando seres humanos. Sim. E aí ela usa sabão pra fazer sabão. É maravilhoso. Ela pega 3 sabão. Ela fala assim, olha, hoje eu vou ensinar vocês a fazer sabão. a Arin já tá rindo ali, ó. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer sabão.
é fácil, rápido, é a fonte de renda da minha família. Aí você vai precisar de 3 sabão, meio quilo de sabão em pó e detergente. Falei, mano, minha filha, mas se não der sabão, tu é o quê? se não, Sabão com sabão? Ou dá sabão ou um unicórnio. Abriu um buraco Porque negro. eu vou te falar um negócio. Se tu juntar, A liga é com Dove, né? Ela abre um Dove líquido. se tu juntar 3 sabão, não der sabão, tu tem que ser muito incompetente, minha amiga. Eu tô com medo de esquecer disso, então eu vou pedir logo. Você falou aqui da sua família e eu preciso que você conte direitinho a história do seu tio indo no cinema. Eu preciso desse momento A gente falou registrado. isso aqui outro dia. A gente contou pro Paulo Cursino. É. É Ele amou a mesmo, que história. legal. Aham. Cara, eu contei essa história um dia pra Cris, falando sobre o quanto a minha família é espírito de porco. Né? Minha família é zoeira. E é o zoeiro tiozão, é o zoeiro pior que existe, sabe? Tipo, meu pai não pode ver uma mudança passando, que ele fala, ih, é o circo! Ofendendo todo mundo que tá em cima daquele caminhão, já triste, passou o dia fazendo mudança, e meu pai grita, fazendo gracinha, ele e Pablo, ih, é o circo! Teve até um dia maravilhoso, tava meu pai e Pablo passando, aí o Pablo viu, gritou pro meu pai, ih, negão, ó o circo! Aí a mulher que tava lá em cima, ela falou, é o circo! E caiu 2 palhacinhos, vem palhacinho, vem! Toma. Então, essa é a minha família, a família zoeirona. Eu nunca compactuei desse espírito e virei comediante, veja você. Mas, e aí, pra exemplificar isso, tem o meu padrinho, que é uma pessoa que, olha o espírito de porco desse ser humano. Ele assistiu o filme da Joana d'Arc no cinema. E aí, ele viu, foi na pré-estreia, e ele viu que Joana d'Arc, no filme, né, ela sobe, né, 3 degraus, né? Degraus. Um gritou Degraus. assim, é degraus! Eu falei, cara, peraí um minuto, não me... Deixa eu falar, gente! As vozes na cabeça. Meus últimos 3 neurônios vivos. Aí tem Inês Brasil. Pablo Vittar. E Sérgio Malandro. E Sérgio Malandro. Aí meu padrinho observou que a Joana d'Arc subia 3 degraus e olhava. E aí ela olhava direto pra câmera. Tinha um zoom assim. Era o momento final do filme, né? Imagino, né? Porque depois ela ia ser queimada, não ia ter muito com o que render o filme da Joana d'Arc. E aí o momento final dela. Então ela olhava pra câmera direto, assim. E aí depois voltava, subia pra ser queimada. Então ela tava indo, virava. Ela subia a escada, subia 3 degraus, virava, olhava direto pra lente. E aí voltava... E continuava. Era pra dar um peso de tipo assim, você também é responsável por isso, né? Eu sou Joana d'Arc, enfim, um lindo. Um momento, violinos tocando, um momento épico, um momento lindo. Meu padrinho assistiu isso e falou assim, Meu padrinho foi na sessão de estreia, essa era pré-estreia, na sessão de estreia, sala lotada. Todo mundo queria ver esse filme. Todo mundo chorando na hora que ela tá subindo, sobe o primeiro degrau, todo mundo... Segundo degrau, emoção. Terceiro degrau, quando ela pisou no terceiro degrau, meu padrinho levantou no cinema e falou assim, Joana! Joana d'Arc. Joana d'Arc, olha. Aí ele fala, nada não. Joana d'Arc volta pra ser queimada. Quer dizer, meu padrinho destruiu o filme da Joana d'Arc. E eu fico pensando assim, que o quão espírito de porco tem que ser um ser humano pra calcular isso. Pra dizer, eu vou lá, não importa. Hollywood gastou milhões nisso, mas por mim não. Por mim eu vou lá fazer melhor. e eu vou acabar com esse Com a filme. experiência. Eu vou acabar com a experiência. E foi o que ele fez. A sala não conseguiu mais parar de rir. Aí era a Joana d'Arc queimando e o povo rindo. E ela queimava e o povo ria mais. Era pra ser emocionante, o povo gargalhava. Era a véia passando mal com pipoca, engasgando. Criança Essa é a minha morrendo. família, é isso. Maravilhoso. Ai, Eu caramba. amo essa história tanto. Eu adoro ver. Joana! E Joana, olha. A sala fez. Cara, foi a invenção do 16D. Que isso? Jesus, quebrou a quarta parede, lindíssima. Totalmente. Que esse ator veio aqui fazer pra nós ao vivo. O povo pensou, gente, que coisa louca é essa? Igual quando no início do 3D, quando o povo ia no Cinemark e começava a catar as pedras. Lembra que explodia as pedras? Pum! Aí Sim. o povo ficava assim... Cara, eu tenho um amigo que postou esses dias. Ele falou que foi assistir aquele Gravidade
Da Da Sandra Sandra Bullock. Bullock. Ele falou assim que um pedaço de uma peça da nave dele quase bate na testa dele. Se ele não desvia, tinha matado. E ele falou que ele nunca se perdoou por isso. Ai, caramba. Escuta, como que surgiu a zoeira do 1º de abril com a Anne? A Anne é uma pessoa que leva muito a sério o 1º de abril. Um dia a gente estava no nosso primeiro ano de amizade. O 1º de abril foi um dos piores dias da nossa vida. De repente, a mãe dela tinha morrido, a irmã dela tinha apanhado e ela estava presa entre ferragens. E a gente falou, cara, que dia doido. A gente foi acordado no meio disso, assim. Tipo, ela foi piorando as coisas e a gente foi ficando doido e chorando e uma loucura. Vamos lá agora, não sei o que. Até que um momento ela grita, 1º de abril, otários! A gente falou, o que é isso? A gente nunca tinha visto alguém viver o 1º de abril tão intensamente. Ela não tem limites. Ela diz que morreu. Ela disse que morreu? Ela disse que morreu. Ela fala... Ela ligou pra mãe dela um dia e falou assim... Ai, a sua mãe trouxe a Vitória aqui, não sei o que, tudo ruim. Deu um atestado e, infelizmente... Falou pra mãe dela que a neta dela ia morrer. Falou, mãe, vem pra cá agora pro hospital. E ela espera a mãe dela tomar banho, se vestir. Mentira. Quando a mãe dela tá no ônibus, ela fala, mentira, sua otária! Primeiro que não se fala assim com mãe, mas enfim, no Grajaú é outra coisa. Mentira, sua otária! Ha, 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 ha. 1º de abril. E ela é essa pessoa, assim, ela vira uma coisa assim, uma mistura entre sei lá, a força, uma força da natureza com uma sem noçãozice, e é ela no 1º de abril, assim. Então ela é a pessoa insuportável, ninguém tá perto da Anne, ninguém atende a Anne. Se morrer alguém na família dela no 1º de abril, ninguém acredita, porque ela é insuportável, ela e a família dela, porque tem isso também. A mãe liga e fala assim, você ficou sabendo? O que foi, tia? Pelo amor de Deus. Uma senhora que eu respeito. Fala, ai, não sei o que, atropelaram a Vitória. Pelo amor de Deus, você desespera. E ela fala, mentira, otário, 1º de abril. Eu falei, tia, quem te deu essa intimidade? Eu nem te conheço, velha! E ela e a família dela vão infernizando a sua vida no 1º de abril. Então a gente tem um projeto que é de algum dia destruir ela por dentro. Eu não sei do que a gente vai fazer. Mas é uma coisa assim, a gente já pensou, já teve uma coisa que a gente queria muito, contratar um homem para que ela, uma fase que ela tava carente, contratar um homem para ela se apaixonar muito, 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 muito. E aí ela ia ficar com esse cara, ela ia ser um Michê, aí ela ia amar muito, 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 muito ele. E sei lá, quando ela estivesse muito apaixonada, o cara ia falar, 1º de abril. Ia surgir eu e a Ariana e falar, otária! Então a gente tem traçado... Ia contratar em dezembro pra falar... A Ariane tá dando abril, alguma dica. A Cris ajudou ela quando ela desmaiou no palco. A gente fazendo um show sério. Cris começa a gritar, vem aqui, ajuda. A Anne desmaiada, gente, meu Deus, não sei o que. No meio da plateia, a Anne levanta e fala assim, 1º de abril, otários! A plateia... Enfim, eu não sei pra que eu ando com a Anne. Você não compactua com isso. Esse dia falando, não chute. Porque eu não No meio da plateia deu um chute na Anne. Mas você Eu sabe... poderia ser... Eu queria me chutar. Eu poderia... Só que na hora eu falei, eita, acho que peguei pesado. Então, olha Cara, só. eu queria muito... Olha, Ele não falou comigo. eu queria ter agredido fisicamente a Anne. Eu juro por Deus, o meu ódio ele foi tão grande. O olho dele tava cego. Bicho. Eu desmaiei. Só que Vem cá, venha falar aqui que a galera não tá Conta aqui. ouvindo. Qual o microfone? Fala Tudo nesse Paulo. aqui. Vou falar aqui. Só que nesse dia... Não, primeiro fala com o Messi. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Nesse dia, eu já tinha... Eu falei assim, vai ser dia 1º de abril no nosso show na sexta-feira. Então eu tenho que implantar a mentira. Então na semana eu comecei a passar mal. Eu comecei a passar ficou mal. a semana Gente, passando eu tô mal. passando Acredito, mal. Gente, tô passando mal. Ai, tô com falta de ar. Eu tenho problema de asma, todo mundo sabe, aqui sabe. Eu tô passando mal, tô passando... E no dia eu falei, é agora que eu preciso passar mal de verdade. Então eu avisei a plateia. Falei com a plateia, falei assim, olha... vai acontecer isso no show, eu vou cair A uma Anne hora. foi... Eu tava na plateia. Eu era Aí- plateia desse show. A Cris era na plateia desse show. Aí todo mundo, a Cris chamou. Aí na hora que eu tava deitada assim, que eu só ouvia, eu não consegui segurar a risada no show assim. O Paulo veio voando pra... Na hora ele me pegou pela mão, assim, que ele pegou. Eu falei, 1º de abril. Ele me largou. Ele tremia. Ele tremia, porque a mão dada que ele ia me dar na cara. Ia ser assim, olha...
A raiva subiu aqui agora, ó. De Bicho, novo. não entendo pra que a pessoa... A gente tava num show. Primeiro que eu não gosto de brincadeira com trabalho. Era um negócio sério, a gente tava fazendo um show. E aí ela me faz zoeirinha no show. E ainda 1º de abril. Porra, nossa, eu fiquei muito puto. Muito puto. Então, eu lembro que era a estreia do apartamento. Foi estranho. Do quê? Foi, Não foi no Minhoca. Foi na Augusta, naquele Teatro Augusta. Foi no Teatro Augusta. Aquele de baixo lá, que era desse tamanho e cabia 10 pessoas. É, Era a Sei estreia qual do apartamento 33. era assim. E aí, pô, vamos lá e tal. A Gi tava aqui. O que foi? A Ariana ficou puta Aí, agora. putaça de novo. Com raiva agora. E aí eu lembro que vocês estavam no camarim. A Anis veio do camarim. Sei lá, eu falei 10. Também foi o Átila xinguei. Foi. O Átila passa de pessoa em pessoa. É. Falando que eu não E aí veio a notícia. Eu falei 10 pessoas, não era 10 pessoas, mas eram umas 40 pessoas no máximo era ali. pequeno lá. Então veio a notícia e todo mundo. A Anne vai fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ela entrou. E aí ela começou a fazer o texto, dali a pouco ela olha pra gente. Assim? E se joga. Mas assim, foi o desmaio mais falso que eu já vi na minha vida. Mas eu não vi o desmaio. Claro, vocês não Eu viram. só escutei o trum e alguém... Ajuda! Que foi a Cris. Eu falei, caralho. Ela quase fez a sirene lá da escola que ela imitava. É isso. Aí vem os dois desesperados e rola o Tadinho, momento mano. do semi-socorro da Anne Freitas. É isso. E a O 1º maravilhoso. de abril dela... fortaleceu mais a amizade. Não fortalece, só me irrita. Vocês já tentaram fazer vingança com ela e não deu certo? Não tentamos. Sabe por quê? Porque a gente tá aguardando. E aí eles Olha. ficam O teu vai chegar. E aí... com isso, sabe? Não, O teu vai chegar. e aí o negócio, sabe o que é o pior pra ela? É que a gente não tem essa coisa, essa religião 1º de abril. Então ela vai ser quando ela menos espera. Um belo dia, ela vai estar velando a filha dela vai levantar e nós vamos surgir e falar 14 de maio! Vai ser um dia que ela nunca vai esperar. Vai ser uma... Olha, isso... Todo dia a dia, viu? O negócio é que... Porque, aliás, eu só faço dia 1º de abril. Sim. É meia-noite. de Mas a meia-noite vingança vai vir é. em qualquer Mas dia. você sabe, Tá bom. você sabe que A às vingança vezes, vem. Paulo, eu vou te falar uma coisa. Às vezes, a vingança vem pra pessoa e a gente nem fica sabendo. É. Teve uma pessoa que passou um trote em mim aqui, Derico. Ah. Porque o Do nada. que acontece? A última pessoa que a gente ia pensar que ia passar um trote, o O que Derico do acontece? Jô. Deixa eu te contextualizar. O Derico está num grupo de trocadilho junto comigo e para mais um monte de gente. Então eu não o conhecia pessoalmente, né? Não tinha contato nenhum com ele. Mas ele tava no grupo. E aí um monte de amigo no grupo, amigo do amigo, né? Começamos a conversar, convidar as pessoas para virem para cá. Chamei ele no privado, falei, olha, desculpa te chamar no privado, mas a gente queria te convidar. Ah, claro, topou, marcamos. No dia que era a vinda dele pra cá, eu estou indo pra rádio, já no meu momento de loucura, que eu já tô insana. Chega uma mensagem dele falando, olha, eu não vou poder ir, minha assessora vai falar com você. E a assessora dele me falando, ele não vai poder ir, porque não sei o quê, porque a gente olhou aqui os números de vocês, tem outros podcasts maiores, é melhor pra ele agora, a gente marca mais pra frente quando vocês estiverem bem. E eu já puta, assim, já comecei a ser até... Grossa não, mas eu fui dura, sabe? Grossa. Aí, só que aí, o que acontece por trás disso? Marcinho Eiras, demônio. Virou pra ele e falou, vamos passar um trote na Cris. O Derico pensou, não, eu não conheço ela e tal. Aí o Marcinho falou, é a Cris Paiva, pode passar. Ela vai levar de boa, ela é da zoeira, ela é das nossas, vamos. E o Marcinho pilhou o Derico entrou na do Marcinho Eiras. Entendeu? Eles só desmentiram a história toda, por quê? Porque eu ia entrar ao vivo na rádio, eu tinha parado de responder a tal da assessora do Derico, que não era porra nenhuma, era o próprio Marcinho. Não, ligou pra ela. Manda o áudio. Eu tenho, não tenho mais o áudio, eu perdi o áudio. tem o áudio? Não, porque eu tive que mudar o celular. Mas enfim, eu acho esse áudio depois. Eu peço pro Marcinho mandar. Tem no episódio do Marcinho. Ah, é? Tem no episódio do A Marcinho. gente cropa. E aí, como eles viram... Porque o que acontece? Eu ia entrar ao vivo na rádio, eu já tinha mandado mensagem... Eu ia mandar mensagem, tipo, galera... Cancela. Caiu o convidado, chama outro, sei lá, a gente ia tentar dar algum outro jeito. E aí o Derico ficou com medo de realmente... o próximo passo que eu iria tomar. Porque era só pra ser zoeira, não era pra ser né?
Mas enfim, e aí... Tendo um bom senso que a Anne não teria, né? Mas... Porque a Anne, ia esperar cancelar. ela só ia falar depois da tua demissão, assim. Mas ela só aí o que eu tô... Por que eu tô te contando isso? Porque a vingança aconteceu sem eu fazer nada. Porque naquele mesmo dia, sem eu saber, sigo vivendo minha vida, ok? Hahaha, rimos muito, xinguei, tal. No mesmo dia, algumas horas depois, alguém ligou pro Marcinho Eiras convidando ele pra fazer uma coisa muito foda. Tipo, algum programa de TV, alguma coisa. Ele achou que era trote e negou. Caramba! O plot Ele twist. pensou, a Cris tentando se vingar, hahaha, espertona, não vou cair, pá, desligou e não Negou. Acabou. Perdeu. Perdeu. Olha. Olha aí, Anne. Então, uma hora ela vai pagar Eu falo pra Anne, Deus é amor, mas é justiça.